Bom dia, estamos a celebrar o sexto domingo do tempo comum do Ano A. Caríssimos irmãos, a liturgia de hoje, a liturgia deste domingo e para refletirmos durante esta semana, vem-nos apresentar aquilo que é o projeto de Deus, vem-nos apresentar um Deus que se autopropõe na nossa vida e um Deus que quer a nossa realização plena. Aliás, nós podemos ver logo aqui na primeira leitura, no livro de Ben Sirá, que este é um Deus que se propõe na nossa vida. Ou seja, a primeira leitura faz uma dicotomia entre aquilo que é o caminho do bem e aquilo que é o caminho do mal, mas uma dicotomia toda ela inebriada com a nossa ação livre. E, portanto, esta liberdade que já nos vem desde o livro de Gênesis, com a famosa história da criação de Adão e de Eva por Deus, em que Deus dá o livre-arbítrio, Deus dá a liberdade ao homem de poder escolher o seu caminho, poder escolher a sua vida. Aliás, nós também podemos ver isto em Caim e em Abel, as decisões tomadas por cada um. E, portanto, é a isto que Deus nos chama, a saber escolher o nosso caminho de bem, mas sempre de uma maneira consciente e de uma maneira livre. A palavra-chave, ou a primeira palavra-chave desta leitura, é a liberdade de acolher a Deus, de um Deus que se autopropõe na nossa vida e que nós, pela nossa liberdade, escolhemos-lo para que nós possamos dar testemunho e podemos ser a própria ação de Deus na vida dos outros. Também nos diz aqui que Deus é um respeitador infinito, digamos assim, da nossa liberdade. Aquilo que nós escolhemos em vida, o caminho que nós escolhemos em vida é o caminho que Deus irá tomar, irá respeitar depois da nossa morte, porque o nosso Deus é um Deus que sempre respeita a nossa liberdade. Também nos diz desta leitura que, apesar do livre-arbítrio e apesar de Deus se propor na nossa vida, nós também temos de ter a plena consciência de que este Deus é um Deus que luta sempre por nós. Já nos dizia São Paulo que onde abunda o pecado, superabunda a graça e, portanto, este é um Deus que está sempre a lutar por nós, um Deus que nos impele ao nosso esvaziamento, um Deus que desce ao nosso coração e, portanto, aqui uma também das palavras fundamentais na meditação desta primeira leitura é precisamente o descer ao nosso coração, o esvaziar-se de nós mesmos para que nós tenhamos o verdadeiro sentido daquilo que é a palavra de Deus, para que tenhamos uma coisa chamada de discernimento. O discernimento é quando nós nos esvaziamos de nós mesmos para nós ouvirmos a voz de Deus na teologia. Nós até chamamos a isto, portanto, a kenosis, o esvaziamento de Deus, e depois também podemos até fazer uma relação assim com a catábasis. A catábasis é quando Deus desce sobre nós e, portanto, esta ação de nós nos esvaziarmos e de Deus descer para a nossa vida é o discernimento, abrir o nosso coração a Deus, ou melhor, rasgar, nas palavras de São João 23, o nosso coração, portanto, à descida do Espírito Santo. O Evangelho de hoje, um Evangelho muito particular, certamente conhecido por todos, é um Evangelho que nos vem, de certa maneira, pedir para nós reforçarmos a nossa questão de não sermos fariseus, porque muitas vezes nós achamos que estar com Deus é simplesmente cumprir os preceitos de Deus, e estar com Deus não é cumprir os preceitos. Também o é, mas quando o fazemos de forma consciente, porque muitas vezes nós podemos estar cheios das coisas de Deus, nós podemos enfeitar e aflorar tanto Deus que depois nós nos perdemos nas suas coisas, cheios das coisas de Deus e vazios daquilo que é essencial. A humildade e a simplicidade que Deus é em si mesmo e que se propõe nesta simplicidade.
e, portanto, o Evangelho de hoje também nos faz este apelo para que respeitemos de uma forma consciente aquilo que são os preceitos de Deus, mas numa dimensão não só integral, numa dimensão total na nossa vida, mas também privilegiando a nossa dimensão com o outro. Por isso aparece aqui uma parte dos mandamentos, como nós sabemos, não matar, não condenar, não julgar. E, portanto, Deus quer nos dizer, e nas palavras de São João 23, para procurarmos sempre aquilo que nos une e nunca aquilo que nos separa. Deus dá-se no nosso coração de uma maneira também individual, mas a essência de Deus é sempre a comunhão, porque Deus é Trindade, Deus é a comunhão de 3 pessoas e por isso nós temos que ser um espelho desta Trindade e, portanto, o Evangelho vem nos dizer para nós privilegiarmos a dimensão do outro na nossa vida, como se fosse um triângulo onde estou eu, está Deus, mas também está o outro. E, portanto, que a nossa vivência do dia-a-dia deve ser uma vivência integral, uma vivência comunitária, privilegiando o testemunho e a ação do outro e vice-versa, porque assim nós iremos ao encontro de Deus. Já Jesus dizia no Evangelho: onde estiver 2 ou 3 reunidos ao meu nome, eu estarei no meio deles. Mais um apelo à questão da comunidade. E, portanto, caríssimos irmãos, para esta semana, que saibamos meditar no mistério de Deus, na sabedoria de Deus, que é uma sabedoria oculta, misteriosa, como nos diz aqui as leituras, mas misteriosa no sentido não de que nós não podemos descobrir, mas mistério no sentido de ser inesgotável, uma sabedoria inesgotável na nossa vida. Portanto, que saibamos acolher no nosso coração, rasgando-o ao mistério da sabedoria de Deus, à infinidade, à infinitude da sabedoria deste Deus na nossa vida e daquilo que Ele pode fazer por nós, se nós o acolhermos e aceitarmos de livre vontade. E por isso, caríssimos irmãos, que também saibamos privilegiar a dimensão do outro, que muitas vezes cai em detrimento por relação àquilo que é a minha relação com Deus. Não existe relação com Deus sem privilegiar também a nossa relação com o outro, porque já nos dizia, portanto, os filósofos da Grécia Antiga, e claro que salvaguardando a devida distância das palavras da altura para a dimensão das palavras de hoje, mas que um homem sozinho ou é uma besta ou é um Deus. E de facto, caríssimos irmãos, nós sozinhos não somos ninguém, nem garantimos a salvação de ninguém, nem a nossa própria salvação, porque todos nós somos reino na medida em que somos comunhão.